Bom, curso de especialização na carta aos Romanos, nós estamos ainda no versículo de número 4, Romanos capítulo 1 e o versículo 4. Hoje eu vou utilizar, meus irmãos, aqui a tradução ecumênica brasileira. É sempre importante e bom que a gente possa aí estar utilizando várias versões para ampliar a nossa capacidade de compreensão da palavra de Deus. Tá bem? Então vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 1, que assim ajuda a gente a ter uma ideia do que é chamado de perícope, tá bem, meus irmãos e irmãs? Perícope é uma parte do texto, isso é uma perícope, tá bom? Então você tem que ler a perícope inteira, a parte inteira do texto. É como se fosse um parágrafo, às vezes vai mais de um parágrafo, mas perícope são as partes do texto. A primeira parte, ou a primeira perícope, vai do versículo 1 até o versículo 7. Os irmãos devem ler o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 consequentemente, tá bom? Para os irmãos que estão chegando agora, a gente está com uma dificuldade aqui na câmera, tá bem? Então tem que ficar posicionado de um jeito que dá para ver. Vamos sanando aí as dificuldades aos poucos. Deus é bom. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, posto à parte para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho, que ele já prometera por seus profetas nas Santas Escrituras, concerne a seu filho, oriundo, segundo a carne, da estirpe de Davi, estabelecido segundo o Espírito Santo, Filho de Deus, com poder por sua ressurreição entre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês viram que a tradução ecumênica brasileira, ela dá uma mudança significativa da tradução que nós estamos acostumados a utilizar. Deixa eu pegar ela aqui. A gente é acostumado a utilizar a versão João Ferreira de Almeida. Então você vê que a tradução ecumênica brasileira, ela dá uma esclarecida assim gigantesca em nossa compreensão. Ela diz, por exemplo, aqui a tradução ecumênica brasileira, ela vai dizer para a gente aqui no versículo de número 4 que nós estamos estudando. Estabelecido segundo o Espírito Santo, Filho de Deus com poder. Tradução ecumênica brasileira. João Ferreira de Almeida diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Quer dizer que a tradução ecumênica brasileira, ela já está dizendo que é o Espírito Santo, enquanto que a João Ferreira de Almeida fala de Espírito de santificação. A gente sabe que o Espírito que santifica é o Espírito Santo. E a gente tem que se perguntar por que a tradução ela fala Espírito Santo ao invés de Espírito de santificação. Mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, meus irmãos, nós estamos aqui na primeira parte do versículo, que é a João Ferreira de Almeida diz, declarado Filho de Deus em poder. A tradução ecumênica brasileira, ela nos diz aqui, estabelecido segundo o Espírito Santo, Filho de Deus com poder. Com poder ou em poder? Também nós vamos falar sobre os poderes de Jesus Cristo, como Filho de Deus e como Filho do Homem. Os poderes de Jesus Cristo como profeta, os poderes do Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote estabelecido eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, os poderes de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos céus e na terra. A gente vai falar ainda em nosso estudo aqui na carta aos Romanos, tá bem? Qualquer dúvida vocês vão pontuando e nós vamos aí atrás de sanar. Bom, como eu estou utilizando esse livro aqui, Cristo na Teologia de Paulo, do Dr. Lucien Serfoux, nós falamos para os irmãos que o Senhor Jesus, em sua divindade, tá bem? Ou o nome Filho de Deus está associado à sua divindade. Então, o apóstolo Paulo utiliza a expressão Filho de Deus para poder apontar para a divindade de Jesus. Mas ele faz o seguinte, quando ele aponta Jesus como Filho de Deus, ele já coloca Jesus, Filho de Deus, ao lado de Deus Pai.
Você vai ter Deus Pai e Deus Filho, lado a lado. E algo que tem que ser compreendido, meus irmãos. Eu espero que os chamados unitaristas e unicistas que negam a divindade plena do Senhor Jesus, ou negam que o Senhor Jesus seja Deus, eu espero que um dia eles compreendam que não tem como se assentar à destra da majestade se não for o próprio Deus. Só Deus se assenta ao lado de Deus. Isso tem que ser compreendido. Não é tão difícil assim, porque a fé esclarece, mas sem fé é impossível entender, tá bom? Aí o que acontece? O apóstolo Paulo usa a expressão Filho de Deus na carta aos Romanos e nas outras cartas. A gente falou sobre a parousia do Senhor Jesus, que é o desfile do seu retorno. E agora nós vamos ver a expressão Filho de Deus na paixão. Na sua paixão. Então nós temos em português a palavra paixão, que vem do grego patos, tá bem? Esse patos é a paixão mesmo, propriamente dita, é o sofrimento do Senhor Jesus. Quando nós falamos da paixão de Cristo, queremos nos referir ao seu sofrimento, aquele momento em que ele morreu por nós. Também falamos das suas dores, porque a palavra paixão, tá bem, significa dor, dor e sofrimento. E em terceiro grau, a palavra paixão ou patos significa doença, tá bem? Doença. Nós temos que identificar, relacionado a Cristo, o que a palavra paixão quer dizer? Dor, sofrimento ou doença? Quer dizer o seu sofrimento por nós. Então eu vou ler aqui o texto do Dr. Lucien Serfoux. Os sinóticos e mesmo João nos conservaram esse tema primitivo, Filho do homem, vindouro em sua glória. Primeiro deve sofrer da parte dos homens, identificando-se com o servo de Deus de Isaías. Dir-se-ia ainda aqui que Paulo substitui filho do homem por filho de Deus. O filho de Deus nos foi dado por Deus, seu Pai. Ele que nem sequer poupou o seu próprio filho, mas o entregou à morte por todos nós. Romanos 8:32. O apóstolo Paulo está muito consciente da humanidade do Senhor Jesus, porque ele vai nos apresentar em 1 Coríntios a humanidade de Cristo. E humanidade de Cristo porque Jesus ele é o segundo Adão. Então ele vai falar muito sobre a humanidade de Jesus. Mas o apóstolo Paulo vai ressaltar que o Jesus que morreu humanamente por nós é o Filho de Deus. E aqui Romanos 8:32 é um enigma que tem que ser interpretado por todos os estudantes da palavra de Deus. Romanos 8:32 diz: ele, o Pai, veja só, o apóstolo Paulo sempre que ele vai citar o nome do Filho, tá bem? O Filho de Deus é lado a lado com o Pai. Ele, que nem sequer poupou seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós. Aí vem aquele dilema. O Filho de Deus pode morrer? Segundo a divindade, Deus pode morrer? O paradoxo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o paradoxo da declaração de Jesus como Filho de Deus. Quem morreu na cruz é o mesmo, que tem duas naturezas, a humana e a divina. O que morreu não foi a natureza humana, o que morreu não foi a natureza divina. O que morreu foi o corpo humano do Senhor Jesus. O corpo humano de Cristo, o corpo de carne de Cristo, como teve princípio por nascimento, teve também fim pela morte e teve um reinício pela ressurreição. Foi vivificado dos mortos, ressuscitado dos mortos. Nós temos aqui um sacrifício, meus irmãos, de uma qualidade infinita. Qualidade por quê? Porque quem morreu foi o próprio Filho de Deus. Qual que é a qualidade do Filho de Deus? É uma qualidade eterna. Você vai para os atributos do Senhor Jesus, atributos como justiça. Ele é plenamente justo. O apóstolo Pedro vai nos dizer que o Senhor Jesus ele não cometeu pecado algum, nem mesmo em palavras, meus irmãos. Ele se ofereceu a si mesmo imaculado. Cristo, ele é justo.
quer dizer que ele tem uma justiça infinita. Também Cristo, ele tem uma santidade infinita, integridade infinita, idoneidade infinita, pureza infinita, amor infinito, misericórdia infinita. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele possui uma qualidade tão densa, tão pesada, tão completa, que a morte dele é uma morte muito qualificada, ou é uma morte muito pesada para a própria morte, tá bem? Podem anotar aí no caderno que vocês mantêm com vocês. Aqui está a morte, eu quero que vamos tentar imaginar, tá bem? Vamos tentar imaginar. A morte chegou. A morte chega até o Calvário do Senhor Jesus. Vai levá-lo para o mundo dos mortos, porque a função da morte é arrancar a alma do corpo e levar para o sepulcro, levar para o Hades. Chegou a morte. Ela se aproximou do Senhor Jesus, mas não podia tocá-lo. E por que a morte não podia tocá-lo? Não podia tocá-lo porque a morte é para os pecadores, meus irmãos. A alma que pecar, esta morrerá. O Senhor Deus disse para Adão: no dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte. Quer dizer que se formou aí uma comissão, pecado e morte, juntamente com o Hades, o mundo dos mortos, que em hebraico seria o Sheol. Então o que está acontecendo? A morte se aproximou de Cristo. Então ela estava ali, observando o Senhor Jesus dependurado na cruz. Mas ao mesmo tempo a morte estava impotente, meus irmãos, tá? E por que a morte estava impotente? Porque ela só pode levar os pecadores. Ela não pode levar o santo, não pode levar o justo, não pode levar o misericordioso, ela não pode levar alguém que não esteja qualificado ou desqualificado pelo pecado. Ela não pode. Mas Cristo está sangrando. Cristo está perdendo a vitalidade do seu corpo. O corpo do Senhor Jesus está frio. O sangue está indo embora. Hipotermia, tremedeira, sede, sonolência. Tudo isso está acontecendo. O corpo do Senhor Jesus está sofrendo falência múltipla. Mas a morte não pode tocar o Senhor Jesus. Não pode. E por quê? Palavra do nosso Senhor no Evangelho de João. Ninguém pode tirar a minha vida de mim. Ninguém. Por que ele não pode? Paz, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Por que não pode? O Senhor Jesus disse, porque eu sou a ressurreição e a vida. Cristo não é só a ressurreição. Cristo é a vida. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade e a vida. Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. O nosso Senhor Jesus, ele nos mostra os portais da vida. Ele é o autor da nossa vida. Aí a morte chega lá e ela tem que fazer o serviço dela e ela não pode fazer o serviço dela. Por que não pode? Porque o Senhor Jesus, ele é de uma qualidade, de um peso. Você imagina mais ou menos você pegar lá, vamos colocar aqui 10 mil quilos, uma tonelada. Uma carga de caminhão. Uma carga de caminhão. Aí você pega a carga de caminhão e coloca em cima de um carrinho de rodas, sabe? De mão, carrinho de mão. Você pega o carrinho de mão e tenta colocar 10 mil quilos em cima do carrinho de mão. Dá? Não dá. Os primeiros 50 quilos ainda aguenta, mas chega a 100 quilos já começa a arriar as rodas. 150 não sai do lugar. O que acontece com o Senhor Jesus, meus irmãos, é que ele é de uma qualidade tão densa, tão infinita, tão esplêndida, que a morte ficou humilhada diante do Senhor. Humilhada, ela não podia se aproximar dele, chegar nele, tocar nele, arrancar a alma dele e levar para o Hades. Não podia. A morte estava lá como espectadora impotente diante do Senhor Jesus. E ele está morrendo. O corpo dele está se esvaindo em sangue. A Bíblia diz, ele derramou a sua alma. Derramou a sua alma. Ele é o servo sofredor de Isaías 53, o filho do homem. Mas ele é de uma qualidade infinita e é o seguinte, agora está chegando a hora dele ir embora. O que ele faz quando chega 3 horas da tarde?
3 horas da tarde, ele vigoroso no Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no Senhor Jesus, eles são indissociáveis, não tem como o Espírito Santo sair de Jesus. Aí ele dá um grande brado. O grande brado está dizendo: Senhor, nós consumamos. Pai, está consumado. A palavra consumado significa finalmente, chegamos ao fim. Em tuas mãos, aí o Senhor Jesus faz a sua oração ao Pai. Em tuas mãos, quer dizer que a morte continua ali inoperante, impotente, é carrinho de mão, não suporta aqui o peso da vida do Senhor Jesus, ela não pode fazer nada. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí o Cristo entrega a sua vida ao Senhor Deus, ao Pai. Quando entrega a sua vida ao Pai, a Bíblia diz: e reclinando-se, expirou, morreu. Pronto. Agora ele, cheio da sua plenitude, cheio dos seus atributos, cheio da sua santidade, da sua justiça, ele deixa o corpo. O Senhor Jesus deixa o corpo. O corpo está morto, porque a vida saiu. A vida saiu não porque foi decepada pela foice da morte. A vida saiu porque o Pai recebeu o Espírito do Filho. E agora o apóstolo Pedro fala que o Espírito Santo envolveu o Espírito de Cristo e o conduziu até a prisão dos mortos, para que ele anunciasse o Evangelho também aos mortos, diz o apóstolo Pedro. Bom, então é para a gente entender, meus irmãos, que o sacrifício do Senhor Jesus, ele é de uma qualidade incompreensível, incomparável, imensurável e inigualável, tá bem? Inigualável. O Filho de Deus, puro e imaculado, se ofereceu por nós. Agora, isto aconteceu no dia da sua paixão. Tá bem? Paixão. Estamos lendo aqui, ó. O apóstolo Paulo dizendo aos Romanos: ele que sequer poupou o seu próprio filho, mas o entregou à morte por todos nós. Por que a morte do Senhor Jesus tem essa qualidade toda? É justamente para que na hora de colocar na balança, tá bem? Aqui está você, a sua morte e os seus pecados, condenado. A morte ela não vai te respeitar na hora que ela chegar. Na hora que a morte chegar, ela chega desrespeitosa. Chega, passa a foice, leva a alma embora, acabou. Ponto final. Agora vem uma novidade para nós que cremos no Evangelho de nosso bendito Senhor Jesus Cristo. A novidade é que a morte encontrou alguém que lhe passou a rasteira, que lhe venceu. O Senhor Jesus. E como que isso acontece? Jesus se apoderou da morte. Como que a gente sabe que o Senhor Jesus se apoderou da morte? Na parábola ele disse: quando o valente guarda a sua casa, tudo está protegido. Sobrevindo outro mais valente do que ele, o amarra e tira-lhe todos os seus bens. Quem é o valente? A morte. Quem que é o mais valente? Nosso Senhor Jesus. Agora chegou o mais valente. Quando chegou o mais valente, que é o nosso Senhor Jesus, qualificado, meus irmãos. Jesus está qualificado, tomado de qualidades espirituais, tomado de qualidades celestes, tomado de qualidades humanas, tomado de poder. Chega o nosso Senhor Jesus. É conduzido ao mundo dos mortos. Veja só. Esse conduzido ao mundo dos mortos, meus irmãos, vocês devem entender. Eu espero que vocês consigam ficar aqui na aula o máximo de tempo possível. O que aconteceu com o império da morte na hora que o Senhor Jesus chegou? Foi abalado. Foi abalado, foi abalado, foi abalado. Por quê? Porque o Cristo deveria, subir para os céus. Cristo não deveria invadir o mundo dos mortos. Não deveria. Por quê? Porque o mundo dos mortos é para os condenados, é uma penitenciária, é uma prisão, é uma condenação. Isto é o mundo dos mortos. Um leve pecado já levava a pessoa para o mundo dos mortos. Em hebraico, Sheol, em grego, Hades. Em português a gente já usa a palavra inferno, embora não deveria usar, mas vamos usar de vez em quando a palavra inferno. Pois bem, morreu com um só pecado, desce. Um só pecado é o suficiente para a pessoa ficar pesada e a morte levar para o mundo dos mortos. Cristo morre sem pecado. A morte impotente assistiu o sacrifício do Senhor Jesus. Ele vai agora subir para o céu.
Ele vai para casa. Pronto. Vai fazer o papel dele lá ao lado do Pai. Mas é isso que ele faz? Não é isso que o nosso Senhor faz. É envolvido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o parceiro inseparável de Cristo. Ele é o outro consolador, ele é da natureza de Deus. Então, Deus e Deus, meus irmãos, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, em unidade, eles vão fazer o seguinte: ao invés de subir para o Pai, o que fazem os dois? Descem. Vão para onde? Mundo dos mortos. Como? A convite? Não, não tem convite. O Hades não convidou o Senhor Jesus, mas aí ele já havia antecipado para nós. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou diante dela. Quais são as portas do inferno, meus irmãos? As portas do inferno é a pedra gigantesca que era rolada para a porta da caverna. A caverna era onde eram colocados os mortos. Ali eles eram postos, tá bem? Lembra lá da caverna que o Abraão comprou para colocar a morta dele, a Sarai? Então, essas cavernas, elas eram esculpidas nas pedras, prestem bem atenção. Esculpidas nas pedras, nas rochas. Então, cavava-se, aí tinha a abertura, depois para baixo eles colocavam a cripta, tá bem? A cripta para que o corpo ficasse oculto, escondido. E para garantir que ninguém roubasse os corpos, aí lapidavam-se as pedras, e essas pedras elas eram roladas, era necessário vários homens, muitos homens, para poder rolar a pedra e ela cair dentro da vala, da valeta, aonde ficava ali. Essa é a porta do Hades, tá bem? A porta do Sheol, a porta do inferno de Mateus, capítulo de número 16. Aí está o Cristo conversando com Pedro. Aí o Pedro pega e faz a confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na hora da declaração do apóstolo Pedro, Cristo diz: eu te digo, tu és pedra, e sobre pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela ou contra ela. Enigma: quem é a pedra do texto? A pedra do texto, meus irmãos, está lá no Evangelho de João, capítulo de número 11. Capítulo de número 11, Cristo diz: rolai a pedra. Quando se rola a pedra, sob esta pedra ele faz o chamado da igreja. Porque a palavra igreja significa chamados para fora. É isso que significa, meu irmão. Ek, fora. Clésia, chamado. Chamados para fora. O que faz o Senhor Jesus no Evangelho de João? Ele funda a igreja. Como que ele funda a igreja? Rola a pedra que tampa a boca do Hades. O que é o Hades? O mundo dos mortos. Ou Sheol, mundo dos mortos. Ou inferno, mundo dos mortos. Então Cristo diz para a pedra: rolai a pedra. Quando rola a pedra, o que diz o Senhor Jesus? Lázaro, olha a igreja sendo fundada. Lázaro, vem para fora. Ek, fora, vem. Aí o Cristo está nos dizendo o quê? Que sob esta pedra que as pessoas fazem os seus sepulcros, sobre esta pedra ele vai edificar a sua igreja. Rola a pedra para o lado e aí está o Senhor Jesus levantando os mortos. O que é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o invasor do mundo dos mortos. Ele é o mais valente. Ele não é o valente. Ele é o mais valente. Ele entra. Então, no Espírito Santo e com o Espírito Santo, ao invés de eles subirem para as moradas eternas, o que fazem os dois? Na porta do Hades, pegam e entram a convite. Nada disso. Eles não podiam entrar no Hades a convite e muito menos acorrentado. Não pode ser a convite porque eles são indesejados. Não podem ir acorrentado porque Jesus é o Filho de Deus imaculado e o Espírito Santo é santo. E o inferno não é lugar para o Espírito Santo. Como que eles entram lá? Entram como dois pregadores. Pregadores do quê? Pregadores do Evangelho, meus irmãos. É o que diz a carta do apóstolo Pedro. Cristo foi ao mundo dos mortos para pregar o Evangelho
aos espíritos que estavam em prisão. Aí o Senhor Jesus fica lá, como um hóspede indesejado. Não recebeu convite, entrou no mundo dos mortos e ele está lá como um hóspede indesejado. O útero da terra está convulsionando. Não era para Cristo estar ali. E ainda mais anunciando o evangelho aos mortos. Não era. Aí quantos dias ele fica? Ele fica sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Hóspede indesejado. Como o Todo-Poderoso, meus irmãos. Como aquele que tem poder sobre todas as coisas. Até sobre a morte. O que a morte está fazendo? Ela está ali servindo cafezinho para o Senhor Jesus. Ela está aí levando uma aguinha para o Senhor Jesus. Ela está levando chinelinho para o Senhor Jesus. Humilhada. A morte está humilhada. Porque ela perdeu a hegemonia sobre os seus prisioneiros. Ela tinha a chave do Hades. A dita cuja, a morte, abria a porta do Hades. Ela rolava com satisfação a pedra. Colocava o corpo da pessoa lá no sepulcro e depois rolava e dizia: fica aí, rapaz, você está preso para sempre. O que faz o Senhor Jesus, dos vivos e dos mortos? Invade, rola a pedra para o lado, está na casa da morte e aí pega a autoridade. A porta está aberta. A porta está aberta. No dia da ressurreição do Senhor Jesus, a Bíblia diz: a pedra foi rolada para o lado e o Senhor Jesus saiu pela porta. Isso não é maravilhoso? Ele entrou pela porta. O corpo dele não foi colocado pela porta? Não rolaram a pedra? Ele ressuscitou espiritualmente, saiu que nem um vapor, ultrapassou as paredes? Coisa nenhuma. A vitória da cruz de nosso Senhor Jesus é justamente para essa. Abra a porta, eu vou sair pela porta. Eu entrei pela porta, aí ó, o anjo rolou a pedra para o lado e o Senhor Jesus saiu andando do mundo dos mortos. Andando, tripudiando sobre a morte. Tripudiando. Quer dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ó inferno, cadê a tua vitória? O príncipe da vida, filho de Deus, imaculado, glorioso, sai pela porta do mundo dos mortos, com a autoridade, que é representada pela chave, sobre a morte e sobre o Hades. Agora, a morte tem um concorrente fortíssimo. Quem que é o concorrente da morte? O Filho de Deus. Eu vou fazer uma pausa e já volto aqui para falar sobre esta situação, tá bem? Do Senhor Jesus. Aí vocês fazem as suas perguntas.